revelado. O sinistro destino do filho que vendia a mãe, uma história aterrorizante e amaldiçoada. A chuva caía pesada, como se o céu estivesse chorando junto com Lucas, um jovem de 20 anos preso numa periferia esquecida de São Paulo. A briga com sua mãe, Maria, ainda ecoava em sua mente. Ela gritava sobre as dívidas que cresciam, enquanto ele se sentia cada vez mais encurralado, sem saber como resolver a situação. Naquele momento, a necessidade de escapar da realidade fez com que sua mente buscasse uma saída obscura. As ruas sujas e apinhadas do bairro agora pareciam mais ameaçadoras do que nunca. Com o coração acelerado, ele se viu vagando entre becos sombrios, ouvindo os murmúrios das reuniões de traficantes. "É aqui que a gente resolve tudo, garoto", sussurrou uma voz envolta em fumaça, como um chamado para o abismo. Um grupo se aglomerava sob uma lâmpada piscante, os rostos parcialmente iluminados por sombras grotescas. A tentação das promessas rápidas e fáceis o atraía como um inseto para a luz. Estava tão desesperado que não viu o quão perigoso aquele lugar realmente era. Vende a mulher que mais ama, e a nisso se livra das dívidas. Um dos homens afirmou com um sorriso maligno, enquanto um brilho maligno iluminava seus olhos. Em um momento de fraqueza e desespero, Lucas fez o impensável. Ele decidiu que iria vender a própria mãe. A única certeza era a esperança de que um dia conseguisse resgatá-la. Mas em sua inocência, ele não percebeu que tinha aberto uma porta sombria que não poderia ser fechada. Maria desapareceu e a cidade inteira parecia ter engolido seu ser. As ruas que uma vez pareceram familiares tornaram-se um labirinto de pesadelos e sombras. A cada noite que passava, os ecos de vozes familiares se transformavam em gritos e risadas distorcidas, iluminadas por lamparinas trêmulas. "O que você fez, Lucas?", sussurravam as sombras nas paredes. A culpa se transformou em pânico, como uma bola de neve descendo uma montanha sem controle. Ele sentia a presença de algo maligno, uma força que se alimentava de suas dúvidas e seus remorsos, e seu coração batia em descompasso, deixando-o atormentado. Determinando-se a resgatar sua mãe, Lucas buscou ajuda com um velho amigo de Maria, um homem que conhecia os segredos obscuros da cidade. "Essas entidades se alimentam da dor e da traição, garoto. Se você quiser salvá-la, terá que fazer um sacrifício", disse o homem com uma gravidade que fazia o ar parecer pesado. E a cada palavra que ouvia, a culpa crescia como uma ferida exposta, se transformando em um peso insuportável. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto o tempo passava e o desejo por redenção crescia, Lucas percebeu que se sentia como um prisioneiro de seus próprios erros. Uma escolha errada o havia levado a um beco sem saída. Cada sombra que se movia nas ruas agora parecia dançar em torno dele. Uma multidão de rostos distorcidos zombando de sua desgraça. Ele precisava decidir até onde iria para salvar Maria. Com o coração na mão e a mente cheia de questões, ele se viu diante da verdade horrenda. A escuridão estava apenas começando a se revelar. Conseguiria enfrentar essa malignidade que o atormentava antes que fosse tarde demais? A noite chegou, envolvendo o bairro em um manto de escuridão profunda e sufocante. As luzes fracas piscavam como se quisessem avisar sobre o que estava por vir. Lucas, agora consumido pela culpa, andava pelas ruas com o olhar perdido, buscando qualquer pista que pudesse levá-lo a Maria.
As lembranças de sua mãe vinham à tona, do abraço caloroso ao sorriso gentil. Tudo contrastava com o peso da traição que ele havia cometido. Ele se dirigiu ao local onde o velho amigo de sua mãe costumava encontrar-se. As paredes sussurrantes pareciam se tornar mais opressivas a cada passo que ele dava, e a atmosfera parecia carregar a umidade de segredos esquecidos. O homem, conhecido como Seu Vicente, costumava ser uma figura até tranquila, mas naquele instante, Lucas sentiu que o segmento da conversa seria como abrir uma ferida recém-fechada. Você não pode simplesmente voltar atrás, menino, disse Vicente, sem olhá-lo nos olhos. As forças que você invocou estão além da sua compreensão. Elas não se alimentam só de desespero. Elas querem a sua alma. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. O homem falava como se estivesse ciente de algo mais profundo, algo que Lucas hesitava em entender. Mas ele não tinha tempo para ponderar sobre isso. Maria estava em perigo. Então o que eu faço? Lucas perguntou, a voz embargada pela urgência e o medo. Você precisa fazer uma escolha, um sacrifício, Vicente respondeu, suas palavras pesadas como chumbo. Se você quiser vê-la novamente, precisará dar algo que nunca poderá recuperar. A escuridão ao redor deles pareceu se agitar, como se as sombras estivessem se aproximando, ansiosas pela resposta do garoto. Lucas cerrou os dentes e encarou Vicente com determinação. O que for preciso, você terá que encontrar a fonte da escuridão, o lugar onde sua alma foi vendida. Somente lá você pode tentar libertá-la. Lucas sentiu o coração disparar. As visões da mãe sendo levada para longe de sua proteção o atormentavam, e ele já não sabia o que considerar real ou não. As memórias de seus erros lhe assombravam como fantasmas vingativos, mas a determinação tomou conta dele. Ele precisava agir, e assim que Vicente se moveu para o lado, Lucas se lançou pelas ruas, seguindo um instinto obscuro que o guiava em direção ao centro da cidade. Ele mal percebendo que à medida que avançava, o ambiente mudava, tornando-se cada vez mais estranho e amaldiçoado. O ar estava denso, carregado com uma essência podre que o fazia sentir que algo observava cada movimento seu. Os ecos de risadas distorcidas se tornaram mais altos, e ao olhar por cima do ombro, Lucas se deparou com uma figura sombrinha que o seguia. Ela vestia um capuz escuro e pairava nas sombras como um predador à espreita. Lucas acelerou o passo, o pânico instalando-se em seu peito. O medo de ser apanhado fazia com que a necessidade de resgatar sua mãe se transformasse em um desespero absoluto. E foi nesse momento que ele percebeu que a porta que havia aberto ao vender sua mãe não era apenas um ato isolado. Havia consequências, e enquanto ele corria, a sensação de que a escuridão se aproximava, pronta para reivindicar sua alma, tornava-se insuportável. No entanto, ele sabia que, no fundo, suas ações o levariam a um destino mais terrível. O recomeço de um ciclo de dor que não terminará facilmente. Com a respiração ofegante e o coração na boca, Lucas avistou uma antiga construção. As paredes eram cobertas por símbolos estranhos, e uma geladeira súbita o envolveu como se o mundo ao seu redor estivesse sendo engolido novamente pelas sombras. A figura encapuzada agora se aproximava lentamente, e Lucas podia sentir o olhar fixo sobre ele. Ele precisava entrar naquele local. Era a única chance de encontrar Maria. Mas a pergunta estava cravada em sua mente. Seria ele forte o suficiente para enfrentar o que estava por vir? A verdadeira escuridão estava prestes a se revelar. A estrutura da antiga construção parecia instável, como se estivesse tentando despencar sob o peso das suas próprias memórias tortuosas. Lucas hesitou diante da porta feita de madeira desgastada, agora coberta de mofo e umidade. O som arranhado do vento passando pelas frestas era quase como um lamento, uma advertência sussurrada para que ele não entrasse. Mas a pulsação desesperada em seu peito o empurrou adiante. Assim que ele cruzou o limiar,
A escuridão interior parecia engoli-lo. A luz da rua foi rapidamente substituída por um negrume impenetrável. Ele estendeu as mãos à frente, buscando apoio na parede, e seu toque encontrou o frio da pedra, escorregadia e úmida. Ao mesmo tempo que uma onda de terror o atingiu, uma outra força pulsava em seu interior, um anseio insaciável por Maria. Ecos de passos distantes ressoavam, quase como se o lugar estivesse vivo. Lucas avançou, cada som o fazendo sentir-se mais pequeno e vulnerável. As paredes eram adornadas com os mesmos símbolos estranhos que ele tinha visto do lado de fora, mas lançavam sombras que pareciam ganhar forma e se transformar em figuras agonizantes, capturadas entre as dimensões da própria arquitetura. A cada passo que dava, suas memórias passaram a torturá-lo. Ele se lembrou de quando sua mãe o levou a um parque, do cheiro de pipoca e do riso dela ecoando. Aqueles momentos de felicidade agora pesavam toneladas sobre os ombros dele. Estava em um lugar que não deveria existir. A culpa o esmagava, como se aquelas paredes quisessem apertá-lo até que ele confessasse a profundidade de seu erro. Lucas parou ao ouvir um murmurinho, um sussurro que parecia vir de algum lugar abaixo. Ele se aproximou da escada estreita que se escondia na penumbra e desceu, a tensão crescente o fazendo sentir que cada degrau era um peso a mais. A escuridão ali embaixo era densa, como se estivesse viva e quisesse absorver cada resquício de luz que restava nele. Quando ele finalmente chegou ao fundo, uma sala imensa se abriu diante dele. O chão estava manchado, e as paredes eram enfeitadas com imagens horrendas de sacrifício. No centro, uma mesa de pedra retangular coberta de uma substância viscosa, que refletia uma luz tênue e sobrenatural. O ar estava impregnado com um odor fétido, uma mistura nauseante que o fazia querer vomitar. E foi nesse instante que a voz de Vicente ecoou em sua mente. O lugar onde sua alma foi vendida. Naquela sala, Lucas sentiu uma pressura constante, como se a própria escuridão o estivesse observando, esperando por seu próximo movimento. Então, do nada, uma risada cruel e baixa rompeu o silêncio. Uma sombra se projetou a partir da massa escura, tomando forma atrás da mesa. Lucas gelou. Era a figura encapuzada, os olhos brilhando como chamas na escuridão. Com uma voz rouca que parecia vinda do abismo, sussurrou: "Você veio se sacrificar, ou será apenas mais um a se perder aqui?" O medo tomou conta dele, mas a determinação de encontrar Maria ainda ardia. Lucas não tinha mais escolha. Precisaria confrontar esta entidade que o chamava. E enquanto a figura se movia lentamente em sua direção, ele percebeu que sua única chance seria fazer o impensável. Com o coração acelerado e as memórias de sua mãe em mente, Lucas teve que tomar uma decisão. O que ele estaria disposto a sacrificar para salvar Maria? Entre a coragem e o medo, ele se perguntou: estaria seu próprio espírito em jogo nesta batalha? A figura encapuzada parou diante dele esperando. Lucas, preso entre a vida e a morte, não sabia que um novo horror estava prestes a ser revelado. Um pingo de suor escorreu de sua têmpora. Ele tinha que decidir. E o tempo estava se esgotando. O que viria a seguir? A figura encapuzada inclinou a cabeça, como se estivesse estudando Lucas. Os olhos flamejantes penetravam sua alma e uma aura densa preenchia a sala, a pressão crescendo a cada segundo que passava. O coração de Lucas parecia um tambor, batendo descompassado numa sinfonia de terror. Qual é o seu desejo? O tom era provocativo, quase zombeteiro. Lucas prendeu a respiração, seu corpo enrijecido pela tensão. Ele sabia que cada palavra importava, que a escolha que faria poderia decidi-lo entre a vida e um tormento interminável. E ainda assim, sua mente girava, confusa e repleta de incertezas. Maria, eu preciso dela de volta. A voz de Lucas saiu como um sussurro agonizante, mas o eco pareceu reverberar pela sala como um grito. A figura se moveu para mais perto,
a sombra envolvendo Lucas em um manto gélido. Ah, a doce Maria! O destino dela está em suas mãos. Eu faria qualquer coisa. A determinação brotou com força, mas a dúvida apareceu, venenosa. Qualquer coisa? Ele já tinha sacrificado tanto em sua vida, seria capaz de oferecer mais. Rindo suavemente, a entidade gesticulou em direção à mesa de pedra, onde a substância viscosa pulsava com uma energia sinistra. Então prove seu amor. Prove que você é digno de salvar sua amada. O que está disposto a dar? Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. O peso da pergunta o esmaga. Ele olhou para a mesa, a luz reflexiva parecendo convidativa e repulsiva ao mesmo tempo, as imagens nas paredes parecendo zombar de sua incerteza, seu próprio ser, sua alma. A voz rouca soou como um eco demoníaco na sala. A escolha é sua. Sacrifique-se, e talvez eu sinta compaixão e devolva sua Maria. Ou escolha não fazer nada, e a perderá para sempre. Lucas se sentiu girar em um vazio. A ideia de sacrificar sua alma era um abismo sem fundo. Mas e se não houvesse outra opção? As memórias de Maria surgiram na sua mente, seu sorriso iluminando os dias sombrios, as promessas de um futuro que ele agora ameaçava perder completamente. O desespero começava a inflar suas palavras. E se eu não quiser? O que acontece? Então, não será somente Maria que derramará lágrimas. Sussurrou a figura, seus olhos brilhando com uma malícia antiga, como se estivesse ansiosa para saborear a dor do desgosto. O tempo não é seu aliado aqui. Cada segundo leva você mais para a escuridão. Lucas fechou os olhos, tentando reunir seus pensamentos. Ele se sentia desamparado, mas sabia que pensava em algo além de si mesmo. A vida em risco era de outra pessoa, Lucia. E a esperança foi ainda mais intensa. O amor poderia vencer o medo? Que tipo de sacrifício? Lucas perguntou, a voz trêmula, mas firme. Algo dentro dele começou a se soltar, um impulso de proteção que não poderia ser ignorado. A figura sorriu, e a temperatura na sala caiu, como se a escuridão estivesse flutuando, pronta para engolir a esperança que brotava de Lucas. Isso é tudo o que você precisa saber. O sacrifício virá do seu interior. E então, o que a luz da alma de Lucas estava prestes a revelar. A sala começou a vibrar e um turbilhão de sombras se formou ao redor. Eram memórias, rostos do passado, e diante dele, uma decisão se apresentava como um eco do destino. No instante em que ele se preparava para decidir, um grito cortou a realidade. Era Maria. A voz aclamando sua ajuda, vinda do nada, a verdade de seu sofrimento atravessando o ar. Lucas! O medo lhe perfurou o coração. O tempo estava se esgotando. Ele olhou para a figura, percebendo que seria pressionado a fazer a escolha mais dolorosa de sua vida neste momento de desespero. E assim, no limite entre a luz e a escuridão, Lucas teve que enfrentar o verdadeiro horror de sua alma. O que ele realmente estava disposto a sacrificar para salvar Maria? O desespero e o amor de Lucas colidiram em uma tempestade de emoções. Ele sentiu o chão sob seus pés tremer, como se o próprio destino estivesse agitando-se à espera de sua escolha. Era como se o tempo tivesse parado, a voz de Maria ecoando em sua mente, insistente como um eco que se intensificava a cada batida do seu coração. Lucas! O grito se tornou um lamento, e a angústia era palpável. Ele não podia continuar assim. Olhou novamente para a figura encapuzada, os olhos ardendo como brasas avermelhadas. O que você quer de mim? Ele mal conseguiu murmurar. Não tenho que querer nada, querido. A entidade sussurrou com um tom de satisfação macabra. A decisão é sua, e sua somente. O que realmente você daria por sua amada, sua alma, sua sanidade? Ou talvez, o que mais você guarda em seu peito? As palavras formavam um vórtice, puxando-o cada vez mais para o abismo de seus medos.
A sala tremia e diversas vozes pareciam murmurar ao fundo, confusas, como se a própria escuridão estivesse conversando sobre ele. Momentos de sua vida passaram diante de seus olhos. Risos, lágrimas e aquelas noites solitárias onde o pior do ser humano começava a brotar. Maria, ele respirou fundo, o cheiro de mofo e algo mais, algo podre, invadindo suas narinas. Eu faria tudo por ela, ele gritou, a determinação febril correndo em suas veias. Mas, internamente, a dúvida pulsava. Até onde Lucas estaria disposto a ir? A lembrança de olhar seu reflexo, um angustiado à beira do abismo, fez seu estômago revirar. Ótimo. Então escolha. A luz ofuscante na mesa de pedra pulsava agora, como um coração sombrio pedindo para ser alimentado. Havia algo que parecia brilhar na superfície viscosa, um ímpeto inquietante chamando Lucas. Ele estendeu a mão, hesitante, sua mente trabalhando sem parar, um mar de pensamentos e lembranças. Mas e se eu perder tudo? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para a sombra diante dele. É o preço que você pode ter que pagar. Lembre-se, tudo o que é querido pode se transformar em dor. O que você decide agora determinará se Maria ficará ao seu lado ou se será levada eternamente. O quanto ele conhecia Maria. Sabia que ela faria o mesmo por ele, mas o sacrifício... Ele sentia a respiração pesando em seu peito. A figura aguardava, o sorriso maligno se ampliando, como se já soubesse o que Lucas estava prestes a fazer. E assim, o segundo se arrastou. Cada tic-tac do relógio preocupante e inescapável. A sala mais uma vez vibrou, e Lucas sentiu que cada respiração se transformava em gritos de angústia. Ele fechou os olhos, recordando o toque suave de Maria, o calor do sorriso dela. Precisava decidir. Se ao menos pudesse saber. Se ao menos houvesse uma maneira de provar que era capaz de enfrentar a escuridão. Farei. Lucas anunciou, sua voz ecoando com um novo leve brilho de confiança. Mas naquele momento de decisão, um riso rasgado ressoou pela sala, e a figura encapuzada recuou, como se a alegria daquela escolha fosse um espetáculo aterrorizante. O sacrifício que você fará será mais profundo do que imagina. A tensão no ar tornou-se palpável. O eco dessas palavras ressonou na mente de Lucas, enquanto o ambiente à sua volta começava a se transformar, sombras tomando forma. Figuras que ele reconhecia, rostos familiares surgindo do além, cercando-o. Não eram apenas memórias distantes, mas instantes de dor, momentos que ele preferiria esquecer. E em meio a essa confusão, uma nova voz se destacou. Lucas, me ajude. Não. Era Maria, sua essência agora se materializando em meio a toda aquela dor. As sombras avançavam, e Lucas se viu na beira do precipício, entre o amor e a escuridão. Qual seria o verdadeiro preço que ele pagaria? A figura encapuzada sorriu, um claro presságio do terror que estava por vir. O que ele realmente estava disposto a sacrificar para salvar Maria? E o que aconteceria se a escolha que ele fizesse, ao invés de salvar, o condenasse para sempre? Antes que Lucas pudesse responder, o chão abaixo dele começou a se desfazer, como se a própria realidade estivesse se desintegrando. O chão se desfez sob os pés de Lucas como areia em uma ampulheta, e a separação do mundo real e da escuridão parecia implodir em torno dele. O pânico invadiu seu peito e as imagens de Maria afastando-se foram como facadas. Ele estava se afundando em um abismo rochoso de lembranças distorcidas, onde as paredes pulsavam como se fossem seres vivos. E ele não sabia mais onde começava a realidade e onde terminava o horror. Ele sentiu que estava prestes a ser engolido por um mar de sombras. Gritou, mas a voz não saiu. O riso da figura encapuzada ecoava em sua mente, cada nota como uma lâmina cortante. Olhou para a luz pulsante na mesa de pedra.
Era como um farol apagado, prometendo tudo o que Maria desejava e, ao mesmo tempo, condenando-o à escuridão eterna. Lucas! O grito de Maria agora soava distante como um eco perdido. Ele se esforçou para se lembrar de seus olhos, da maneira como ela sorria. Cada nova lembrança o puxava, enquanto sombras de rostos conhecidos começavam a se materializar ao seu redor. Eram pessoas de sua infância, amigos, familiares, todos eles cercando-o com olhares de tristeza e reprovação. Você abandonou quem ama, Lucas. A voz de uma antiga professora reverberou pela sala, como uma verdade pesada que pendia no ar. O egoísmo só te trará dor. Ele balançou a cabeça, a angústia apertando seu coração como uma garra invisível. Não, não é isso que eu estou fazendo. O desespero invadia seus pensamentos. Se pudesse, apropriar-se-ia da escolha novamente. Mas a figura encapuzada ficou mais próxima, sua presença cada vez mais impositiva. Nada importa mais, apenas a escolha, apenas o sacrifício. Farei o que for preciso, Lucas vociferou, a determinação não sendo suficiente para silenciar suas dúvidas. Ele olhou ao redor. Por um segundo, acreditou ter visto o brilho dos olhos de Maria entre as sombras. Mas a imagem desfocou antes que pudesse se certificar. O vazio tomou conta dele, como se levasse a vida que lhe restava. Com um impulso irracional, Lucas estendeu a mão em direção à luz. Assim que seus dedos tocaram a superfície gelatinosa, um tremor percorreu seu corpo. Foi como se todo o peso da escolha lhe caísse sobre os ombros, um fardo que ele não sabia se poderia carregar. Ao mesmo tempo, a luz se intensificou e uma onda de calor o envolveu, como se ele estivesse sendo abraçado por Maria, ou pela própria morte. Diante dele, uma imagem começou a se formar. Era Maria, em meio a um campo iluminado, mas ela estava chorando. Lucas, eu preciso de você. Por favor. A fragilidade de sua voz atravessou o tecido da realidade e atingiu seu coração, empurrando-o para frente. O que eu preciso fazer? Ele gritou desesperado, a figura encapuzada. Mas antes que pudesse ouvir qualquer resposta, a escuridão se espalhou e as sombras começaram a rir. Um coro de vozes macabras que se tornaram uma única entidade, manipulando a realidade ao redor dele. Você tem que sacrificar algo que ama, e o preço pode ser mais do que você imagina. Sussurrou a figura, enquanto seu sorriso se alargava. A luz pulsante começou a escurecer, e Lucas sentiu que sua alma se fragmentava em meio ao caos. Os rostos familiares começaram a se torcer em expressões de pavor. Era como se todos estivessem condenados, e Lucas percebeu que conhecer-se a si mesmo envolvia sacrificar não só o que amava, mas o próprio que ele era. A sala voltou a tremer. Ele sentiu sua própria essência se desintegrando, e uma palavra ecoou em seu íntimo, sombria e implacável. Perda. Lilith, a figura encapuzada, esperava impassível. Escolha, Lucas. O que você está disposto a sacrificar para salvá-la de uma vez por todas? E então, num instante aterrorizante, o chão desapareceu sob seus pés, enquanto a pergunta assombrava seu ser. Cada poro, cada nervo clamando por uma resposta. E a pergunta final deixou seu coração acelerado. O que estava realmente disposto a perder para salvar Maria, se a perdição poderia muito bem ser ele mesmo? As sombras cercavam Lucas como um abraço mortal, frias e sufocantes. Ele lutava contra a escuridão que devorava sua esperança. Poderia mesmo sacrificar tudo. O coração batia com tanta força que parecia querer sair do peito, como se fosse ele o verdadeiro sacrifício. Escolha, disse Lilith novamente, sua voz cortante ecoando em cada canto do abismo. Cada palavra soava como um aviso. A luz que emana da mesa de pedra agora estava quase apagada, pulsando como uma respiração agonizante. O que ele tinha a perder? Maria, sua vida, seu passado. O que realmente importava?
Os rostos familiares começaram a se distorcer em uma série de expressões de dor, e o riso das sombras se intensificou, criando um som ensurdecedor que o envolvia. Lucas se colocou de joelhos, mãos nos cabelos, desesperado. Ele implorou para que tudo isso acabasse. Era como se as memórias de cada erro, cada escolha infeliz, estivesse gritando na sua mente. Maria, eu não posso perder você. A voz dele mal era um sussurro entre o caos. Mas naquele instante, algo pareceu mudar. As sombras hesitaram, como se estivessem ponderando suas palavras. E quando ele olhou para a luz novamente, uma nova visão surgiu. Maria estava se contorcendo no chão, buscando ajuda, seus olhos cintilando entre a dor e a esperança. Lucas, por favor, socorro! Um peso insuportável se instalou em seu peito. O desespero crescia dentro dele como um fogo. Com cada lágrima que escorria, uma parte de sua vontade parecia se esgotar. Ele se lembrou de todas as promessas que fizera a ela, de não deixá-la só, de sempre lutar. O que lhe restava além disso? Eu estou disposto a sacrificar tudo, gritou, a voz firme apesar do vazio que o cercava. Mas quem era ele? Com que direito poderia decidir lhe tirar algo? A figura encapuzada sorriu. Um sorriso que não bajulava, mas que prometia a entrega de um desejo profundo e insaciável. O que você mais ama, Lucas? É isso que você precisa perder. Agora, faça a sua escolha final. E as sombras rodearam Lucas como uma tempestade reunindo força. Ele sentiu seu corpo tremer e, com isso, um último lampejo de coragem. Em um momento de lucidez, a raiva o tomou de assalto. Ele não podia permitir que a escuridão vencesse. Com um grito que reverberou como trovão, levantou os olhos para enfrentar Lilith, seu coração pulsando como nunca. Não, eu não vou deixar você tomar Maria. Eu lutarei até meu último suspiro. Ele estava preparado para brigar, mesmo que isso significasse acabar com sua própria existência. O pânico e a determinação se misturaram em sua voz. Mas, enquanto falava, a luz da mesa começou a brilhar intensamente e as sombras hesitaram. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas ao perceber que a luz parecia responder ao seu desespero. Podia mesmo ser uma armadilha. E se a única coisa que ele realmente tinha que sacrificar era a própria essência que o tornava humano? O chão se reformou sob seus pés, e a sala se transformou em um labirinto de espelhos, refletindo versões distorcidas de si mesmo. Ele viu o homem que poderia ser e o que deixou de ser. Cada imagem disparou uma nova onda de consciência, de grandeza e de falhas. Lucas, por favor, ecoou a voz de Maria mais uma vez, cada vez mais distante. Era como se ela estivesse sempre fora de alcance. Ele percebia que não seria apenas um sacrifício, mas uma batalha. E naquele momento, a figura encapuzada lançou uma sombra mais profunda. O riso açoitava o ar, e Lucas percebeu que a luta estava apenas começando. O que ele realmente estaria disposto a enfrentar? E quem ele precisaria se tornar para salvar Maria dessa condenação? No fundo daquela sala que se transformava a cada segundo, uma nova pergunta começou a lhe martelar a mente. E se o que ele realmente tivesse que perder fosse não só o que ama, mas a própria razão de ser? E as sombras dançavam mais ferozmente, uma sinfonia aparente de terror e depravação. Enquanto Lucas se aproximava de um beco sem saída, e a luz pulsava, advertindo-o sobre cada uma de suas escolhas. As sombras dançavam ao redor de Lucas. Cada movimento era uma prova de força que ele precisava vencer. Ele respirou fundo, sentindo a angústia pesar sobre seus ombros, como se os próprios espíritos do labirinto quisessem esmagá-lo. O eco de Maria implorando seu nome ressoava em sua mente, dominando seus pensamentos. Eu não posso falhar, murmurou a determinação pulsando em suas veias. O labirinto de espelhos refletia sua imagem de forma grotesca.
Para cada passo que dava em direção à luz, um novo reflexo mostrava uma versão dele mesmo que já havia sucumbido, destinado ao desespero. Entre os sussurros, ouviu as vozes do passado, os erros que não poderia corrigir. Uma sombra mais espessa surgiu, moldada pelo seu próprio medo, e o riso distorcido de Lilith se arrastou pelos corredores da sala. Você não pode lutar contra si mesmo, Lucas. Ela gritou, seu tom um eco que pulsava como um tambor. Você conhece o que é preciso sacrificar, o que você mais ama. Cale-se, ele bradou, a raiva se estabelecendo em seu peito como um fogo inextinguível. Mas a verdade apertava como um cinto ao redor de sua cintura. Suas inseguranças dançavam como insetos, zangados e frenéticos. Ele fugiria desta armadilha, não se deixaria levar pela impotência. Sentindo o chão tremer sob seus pés, Lucas viu um brilho na luz da mesa. Algo em sua essência pulsava, como uma memória antiga chamando seu nome. Ele deu um passo adiante, a tensão em seu corpo parecendo quase física. O que aconteceria se ele se entregasse à luz? A essa dúvida, a presença de Lilith se tornou visceral, e ele percebeu que a resposta à sua coragem poderia ser mais insidiosa do que qualquer sombra. Qualquer escolha vem com um preço, Lucas. O que você acha que pode obter sem pagar? A figura estava mais perto agora, seus olhos ofuscantes e sua voz um veneno que se entranhava em sua mente. Ele sentiu o desespero dos outros refletidos nas paredes ao redor dele. Almas perdidas como ele, lutando contra um destino sombrio que não escolheu. Não! Lucas gritou, sua voz subindo em um clamor de desespero e desafio. Ele não era apenas um comediante de tragédias, aguardando um fim inevitável. Ele tinha poder. Sua essência desabrochou dentro dele, e a escuridão das sombras se contorceu em resposta, mas ainda assim havia um preço. A luz começou a brilhar com intensidade, iluminando o labirinto, revelando saídas nas paredes espelhadas. Lucas se lançou em uma direção, guiado pela vontade de encontrar Maria. Mas Karami, uma forma obscura, surgiu na sua frente, um reflexo sombrio da própria culpa que ele carregava. Você só está adiando o inevitável, sussurrou, cada palavra ecoando com um tom de condenação. Eu não vou mais correr, ele respondeu, o medo agitando sua alma. Ele tinha a escolha, e cada hesitação passaria a ser um passo mais próximo da derrota. Ergueu os olhos, buscando a luz com fervor, e então teve a visão dela, Maria, frágil, quase desaparecendo das correntes invisíveis que a prendiam. É isso que você ama, não é? Ela tem um preço, Lucas. O que você está disposto a perder por ela? O riso ácido de Lilith se misturou com os gritos distorcidos das sombras. Lucas fechou os olhos, respirou fundo outra vez, e por um momento, sentiu a luz envolvendo o seu ser, como se ele fosse parte dela. Estou preparado para tudo, ele se declarou, porque naquele abismo, sua esperança se tornava não apenas um desejo, mas uma decisão. As sombras rugiam, lançando-se contra ele como um mar revolto. E ele, em sua coragem crescente, se lançou também à luta, quebrando o ciclo sombrio que o prendia. Mas no fundo, um eco persistia, alertando-o. Você pode salvar Maria, mas quem você se tornará no final? E assim, enquanto suas mãos se fechavam em punhos, preparando-se para o que estava por vir, a escuridão ao redor se agitou com uma intensidade aterradora, como se estivesse se preparando para mostrar o verdadeiro horror da escolha que se aproximava. O que ele realmente se tornaria ao enfrentar essa batalha? Ele havia despertado um poder dentro de si, mas a luz também exigia sombras que ele ainda não compreendia. As sombras se agitaram, compridas e convulsivas, como serpentes em busca de um botão do medo, enquanto Lucas se esforçava para se manter de pé. O clima pesado da sala parecia absorver o brilho da luz que ele já tinha encontrado, sufocando sua coragem e engolindo sua determinação. As palavras de Lilith ecoavam em seus tímpanos,
como se sua mente estivesse carregando uma melodia obscura, uma cantiga de ninar que prometia não deixar ninguém acordado. Eu não sou fraco, Lucas retrucou, mas a incerteza se aninhava em sua voz. Ele olhou para a luz, o único ponto de esperança em meio ao quase esmagador desespero, e se lembrou de Maria. Ele precisava encontrá-la. Uma imagem dela, sorridente e cheia de vida, atravessou sua mente, um farol em meio ao mar de sombras. Nesse momento ele avançou com a certeza de que o amor poderia vencer caminhos obscuros. Lançou-se na direção da luz em um impulso desesperado. Karami não poderia detê-lo. A figura obscura tropeçou para trás, como se sentisse o peso do amor que resplandecia dentro dele. Porém, antes que pudesse chegar ao seu destino, uma mão gélida agarrou seu ombro, aquela sensação de uma cobra deslizando por sua pele. Você não pode sair. Karami sussurrou, a voz ecoando como uma perdição. Você pertence a este lugar. Lucas sentiu seu coração acelerar, o ritmo pulsando em seus ouvidos, e a escuridão envolveu sua mente com uma resolução mortal. Não, eu tenho que ir! Ele empurrou a mão de Karami e seguiu em frente, mas quanto mais se esforçava, mais forte a pressão se tornava. O labirinto se tornava confuso, os espelhos refletindo não só sua imagem, mas também os rostos dos que ele amava, distorcidas e em dor. Ele parou, a visão ficando turva, o medo quase o derrubando. Escolha, Lucas. A voz de Lilith zunia em seus ouvidos como uma mosca irritante. O que você vai sacrificar para salvar Maria? Algo tem que ceder. Ele olhou ao redor, as sombras pulsantes parecendo ansiosas por uma decisão que ele não queria fazer. Eu não quero perder ninguém, Lucas gritou. A tensão fervia em seu corpo, mas em cada respiração sentia um peso a mais sobre seus ombros. Mas você já perdeu, Karami sussurrou, agora muito perto, seu hálito frio como uma brisa glaciar. Olhe para trás e veja suas fraquezas. Veja a verdade. Lucas hesitou, e ao fazê-lo, o chão sob seus pés começou a se mover, como se o labirinto estivesse vivo e respirando. As paredes da prisão de reflexos começaram a se fechar, sufocando sua esperança. Ele estava prestes a sucumbir àquela pressão esmagadora, quando uma ideia súbita surgiu em sua mente. Se eu tiver que perder algo, que seja essa dúvida. Ele gritou, a raiva acendendo uma chama em seu interior. Com um movimento brusco, ele se virou para os espelhos e gritou, eu sou mais do que minha culpa. A luz pareceu se intensificar, pulsando como um coração desesperado. As sombras hesitaram por um momento, uma fraqueza momentânea. Era o que Lucas precisava. Ele estendeu as mãos, e a luz começou a dançar ao seu redor, empurrando as sombras, desferindo golpes contra Karami e Lilith, mas a risada de Lilith transcendeu o ruído do caos. Você não pode lutar contra a própria escuridão, Lucas. E então, para seu horror, ele começou a ver visões de Maria sendo consumida pelas sombras, suas feições distorcidas em agonia. Maria! Lucas gritou desesperado. O labirinto girou e girou, e ele lutou para se manter focado, enquanto tudo ao seu redor parecia desabafar em uma tempestade de reflexos. A luz estava se extinguindo, e com isso sua esperança estava sendo arrastada para baixo. O labirinto estava se tornando um pesadelo mais profundo e insuportável. Lucas se sentiu às portas do abismo, cercado por vozes, sombras e a risada de Lilith ecoando ao seu redor. E nesse momento final, uma pergunta atravessou sua mente. O que mais estou disposto a sacrificar para salvar quem amo? Diante disso, a escolha se formou, uma revelação obscura. As sombras, a luz, Maria. Tudo dependia de seu próximo movimento. E Lucas, sufocado pelas escolhas que pesavam sobre ele, teve certeza de que não havia retorno. A escuridão ao redor de Lucas pulsava como um ser vivo. Ele estava perdido em um labirinto de reflexos e medos,
Cada espelho, uma imagem distorcida da culpa que carregava. O grito de Maria ainda ecoava em seus ouvidos, e sua presença estava mais próxima do que nunca. Ele não poderia deixar que a escuridão a consumisse. Ele finalmente entendeu. O sacrifício que Lilith tanto exigia não era apenas algo externo, mas uma luta interna. Estava disposto a enfrentar suas próprias fraquezas, a dor que o aprisionava. Se tem que ser algo, que seja esta dúvida maldita que me prende. Lucas gritou, seus olhos ardendo com determinação. As sombras hesitaram, e a luz da mesa pulsou intensamente. Era uma força viva, quase palpável. Ele estendeu as mãos em direção ao brilho, sentindo-se fortalecido, como se a luz estivesse repleta de amor. Eu não vou desistir. Maria, eu vou te salvar. E enquanto as sombras se aglomeravam ao seu redor, ele tomou a decisão. Lucas se lançou contra a luz, enquanto as sombras investiam contra ele, tentando puxá-lo para baixo. Ele não podia recuar. Eu sou mais do que meus erros. Ele bradou, a certeza preenchendo seu ser. A luz explodiu em uma onda ofuscante, dispersando as sombras, afastando a angústia e a dor. Lilith gritou, sua figura distorcida e raivosa sumindo na luz. Você não pode escapar de si mesmo, Lucas. As vozes das sombras se tornaram gritos, mas Lucas não se importou. A luz iluminou todas as suas memórias, todas as promessas que fizera a Maria, cada momento em que ela havia acreditado nele. A sala começou a se transformar, as paredes de espelho se despedaçando, e Lucas viu no chão uma imagem de Maria. Ela estava lutando, seus olhos repletos de esperança e desespero. Lucas. Sua voz atravessou a escuridão e invadiu seu coração. O amor entre eles era o que o mantinha de pé. Eu estou aqui, Maria. Lucas deu um passo firme e a luz pulsante parecia guiá-lo. Ele se lançou em direção à imagem dela, porque ele sabia, em seu âmago, que aquele era o momento decisivo. A luz envolveu Lucas completamente e, de repente, ele se viu na matiz de um enorme campo florido. O cheiro doce da grama e o sol brilhando no céu azul aplacaram sua dor. E ali, ao longe, estava Maria, radiante, como ele lembrou. Ele correu em direção a ela, cada passo preenchido de alívio e amor. Maria virou-se, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. Você veio. Você realmente veio por mim. O abraço entre eles foi como um bálsamo, apagando as feridas que haviam sido abertas. Lucas sentia que finalmente estava em casa, sabendo que eles juntos poderiam superar qualquer coisa. Mas um arrepio percorreu sua espinha, como se algo ainda estivesse presente. Ele olhou por cima do ombro, e no horizonte a silhueta de Lilith pairava como uma sombra ameaçadora. Você escapou, Lucas, mas a divisão nunca se curará. A escolha que fizeste tem suas consequências. Sussurrou a entidade, sua voz distante como eco. Mas eu fiz a escolha certa, e farei de novo. Lucas declarou com firmeza, sentindo a mão de Maria apertar a sua. Eles se viraram juntos, prontos para enfrentar o que quer que viesse. Ele sabia do preço que teria que pagar por ter aberto aquela porta, e as vozes do passado serviriam apenas como lições. Naquele momento não importavam os medos ou as promessas quebradas. O amor que compartilhavam agora brilhava mais do que qualquer escuridão poderia ofuscar. E juntos, eles enfrentariam as consequências. Sabiam que a luta ainda não tinha acabado, mas juntos eram mais fortes. E enquanto a luz os envolvia, Lucas fez uma promessa silenciosa a si mesmo e a Maria. Não importava o que acontecesse, ele nunca mais deixaria a escuridão guiá-lo. Eles se afastaram da sombra que ameaçava os cercar, determinados a traçar seu próprio destino. Lucas sorriu para Maria, segurando sua mão firmemente. Vamos para casa. E assim, em meio a um novo amanhecer, eles deixaram as sombras para trás,
prontos para criar um futuro onde amor e luz sempre triunfariam. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda muito. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. O apoio de verdadeiros fãs de terror é fundamental. Não perca a chance de fazer parte dessa experiência.